no livro de João 15, 1, 5, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, por permitir, Senhor, que eu pudesse estar aqui esta hora para falar da Tua palavra, Pai amado. Amado Deus, importa, Senhor, que Tu permaneças em mim, que Tu cresças em mim, que eu diminua, Pai amado. Que eu fale só aquilo, Senhor, que diz as Tuas Sagradas Escrituras, ó Pai amado. Capacita-me, Senhor. Capacita-me para que possa, então, falar da Tua palavra e que sirva de alimento para os Teus filhos, ó Pai amado. Que possam trazer e brotar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, a mensagem de hoje é sobre a continuação das últimas instruções de Jesus aos discípulos, sobre a união íntima entre Jesus e os crentes. Vemos aqui uma metáfora, a figueira. Vemos aqui uma metáfora, a videira e os ramos. Uma metáfora, uma figura de estilo, né? Deus está aqui se comparando com uma videira. Jesus apresentou-se como a videira e disse que nós somos as varas. Esta metáfora enfatiza que assim como as varas dependem da videira para sobreviver e produzir frutos, os discípulos, os seguidores de Jesus, também devem depender dele para ter uma vida sã, abundante, plena, uma vida espiritual frutífera. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira, neste caso, o lavrador. O lavrador corta aquela vara que não dá frutos e limpa toda aquela que dá frutos para que dê mais. Eu sou a videira e vós as varas. Ele aqui repete: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se Jesus diz que ele é a videira e nós as varas, por que diz mais quem está em mim dá muito fruto? Dá-nos a entender que nem todas as varas estão nele. A vara sozinha não produz frutos, está enfraquecida. A vara é como um pau. Podemos dizer que uma vara é um pau que está fora, né? Não está no tronco, é uma vara. Não está na árvore. Ela está enfraquecida, quase sem vida, não vale nada. Mas quando ela é enxertada na videira, ela recebe a seiva. Jesus aqui fala da vara adicionada. A vara adicionada, a vara enxertada. Não é? Ela vivifica quando é enxertada. Assim fomos nós enxertados, né? Antigamente nós,
aqui na parábola de Paulo, não é? Se pesquisarmos aqui no livro de Romanos 11:17, a metáfora de Paulo sobre a oliveira brava que não dava frutos sozinha, não produzia sozinha, né? Antigamente. E ele também deu esse exemplo aqui da videira, da oliveira brava. Jesus apresentou-se como a videira e nós as varas. Jesus disse isso aos seus discípulos quando esteve na terra. Ele falava muito por parábolas. Neste capítulo podemos tirar vários exemplos, não é? Jesus aqui falava das varas adicionadas, a vara seca enxertada. Somos nós que outrora éramos considerados gentios na fé cristã e éramos separados das promessas de Deus. As varas tiveram de ser enxertadas na oliveira, naquela altura, oliveira cultivada. Isso significa dizer que é por meio da fé em Jesus que os gentios foram integrados à promessa e herança de Israel, que só era para os judeus. Ele disse: estai em mim e eu em vós. A vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Amados irmãos, a mensagem é sobre permanecer na palavra, permanecer ligada à videira. Essa videira, quem é? Essa videira é Jesus, que é a fonte de vida. Para recebermos a sua seiva e brotar. No verso 21 de João 14, verso de João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Mas a vara pode se desligar da videira. A vara pode se desligar da videira. E ele diz: toda vara que em mim não der frutos será cortada, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Significa dizer que quando ouvirmos a palavra e permanecermos nela, obedecendo e sermos fiéis a esta palavra, assim também o Pai, através do Espírito Santo, permanecerá em nós. E Jesus diz mais: e se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara seca, e será lançado ao fogo e queimará. Assim seremos nós, se nos ensoberbarmos. Seremos cortados e apartados da presença do Senhor. Podemos pesquisar em Mateus 7, 22, 23. Se a vara estiver ligada à videira, mas não dá fruto, esta é como quem não está espiritualmente em comunhão com Jesus. Um dia, o lavrador arranca ela e limpa as outras para que venham novos ramos frutíferos. Mas ainda assim, Jesus insiste em dizer: não desista. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, podeis pedir tudo e vos será feito. Jesus fez uma promessa. Ele não desistiu e disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis mais frutos e assim sereis meus discípulos. Vemos aqui uma promessa de Jesus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre com as suas promessas. Então, está aqui. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, podereis pedir tudo e vos será feito. Vos será feito. Nisto glorifica o meu Pai, que deis frutos e assim sereis meus discípulos. Glorifica aí o nome do Senhor, amados. Aleluia. Amém. Amados, as varas secas não servem para nada se não forem enxertadas. E as varas secas, para serem enxertadas, o lavrador dedicou tempo e cuidado.
foi preciso tempo e cuidado. Assim também Deus afina as varas e corta a videira. A videira sofre com os cortes que lhes são feitos para receber as varas. A videira sofre. Como é que é o enxerto? Como é que se faz um enxerto? As varas são cortadas, não é? Um tronco é cortado e ele veta a sua seiva. Essa seiva é ali, através do corte, onde se enxerta a vara. Aquela vara que estava fora, quase sem vida, enfraquecida, ela é enxertada. E quando ela veta a sua seiva, por onde serão enxertadas as varas, é como se lhe cortassem a vida. É um processo doloroso, porque a videira tem vida, não tem? É uma planta, ela tem vida. É um processo doloroso, mas ela suporta, porque o mais importante naquele momento é dar vida às varas. É dar vida às varas enxertadas em seu tronco. Aí o lavrador cuida mais de cada vara com carinho, aduba até ela trazer vida e começar a brotar uma nova planta, depois de ser enxertada. Ela protege das pragas e doenças e verifica se valeu a pena investir nelas, as varas enxertadas. E quando o lavrador repara que elas estão brotando, ele se alegra e diz: esta vara vai produzir frutos. Esta vara vai produzir frutos. Ainda que forem frutos pequenos, ele investe mais ainda nelas, cuidando, retirando tudo que possa atrapalhar o seu crescimento. E o lavrador diz: esta é minha protegida e nela ninguém mexe. Esta é minha protegida e nela ninguém mexe. Jesus está dizendo: permanece em mim e cuidarei de ti. Mesmo que esteja difícil vingar, meu amado, não desista. Saiba que foi mais penoso e difícil para a videira. Saiba que foi mais penoso e difícil para a videira. O golpe foi violento. O ferimento doloroso, mas ela suportou com alegria. Por quê? Por quê? Porque tinha de dar vida às varas secas. Amados, Deus nos ama, não desiste. Porque Ele não desiste de nós, não desiste de ti. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de ti. Não desista. Nesta parábola, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador, aqui Jesus estava a se despedir dos seus discípulos. Ele já sabia que já estava predestinado a morrer. Quem conhece a videira? É uma planta rastejante, não é? Ela precisa de suporte. Aqui podemos comparar como a videira sofreu ao receber as varas, verteu a sua seiva para dar vida às varas secas. Assim, Jesus também sofreu na cruz do madeiro por nós, para nos dar vida. Estávamos perdidos, secos. Lucas 19:10 diz: Jesus veio resgatar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Vamos aí ver o livro de Isaías 53, 6, 7. Como é que Jesus sofreu? Aí está o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu, foi maltratado, foi escorraçado, rasgaram as suas vestes por nós, por amor de nós próprios. Por amor de nós próprios.
é assim como sofreu a videira para receber os vasos enxertados. Podemos considerar a cruz como a estaca onde Jesus ficou suspenso após ser maltratado. Ele sofreu calado como um cordeiro sendo levado no matadouro, porque já estava escrito que ele tinha de morrer. Quem conhece a videira? A videira, ela é uma planta rastejante. Ela precisa de suporte. Ela necessita de estacas que lhe servem de suporte para ela se apoiar. Ela é amarrada para não rastejar. Ela precisa de estar suspensa para dar frutos novos, para dar bons frutos. A videira nunca está no chão. Quem conhece a videira, ela nunca está no chão. Ela precisa de uma estaca, ela precisa de estar suspensa para poder dar frutos, para poder florescer e frutificar. Podemos considerar a cruz como a estaca onde Jesus ficou suspenso. Após ser maltratado, ele sofreu calado como um cordeiro sendo levado ao matadouro, porque ele já sabia que tinha que morrer. Podemos também considerar que quando Jesus foi pregado na cruz, ali, através das suas cavidades, nós fomos enxertados. Seu sangue que verteu corre em nossas veias e nos purifica de todos os pecados e nos faz brotar muitos frutos. Pensaram que a videira tivesse morrido, né? De tanto sofrimento. Também pensaram que Jesus tivesse morrido de tanto maltrato, de tanto sofrimento, mas ele não morreu. Ele venceu a morte. E aí vem o Espírito Santo de Deus e alegra-se e apela: permaneça em mim. Permaneça em mim. Ainda que seja difícil vingar, permaneça em mim. Ainda que tenha dificuldades, permaneça em mim. Não desista. Deus está nos chamando. Amados, que frutos Jesus espera de nós? Que fruto é que Jesus espera de nós? Faça-se a pergunta e responda para si mesmo. No livro de Mateus 7 diz: e muitos dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Muitos de nós estamos aqui, profetizamos, falamos, mas quando chegar o dia, Jesus vai dizer: não te conheço, não é? Vai dizer: não te conheço. Eu posso estar aqui a pregar, mas quando chegar naquele dia, eu pensando que está tudo bem comigo, mas afinal Jesus vai dizer: aparta de mim, não te conheço. Precisamos estar ligados à videira. Precisamos estar ligados com Cristo Jesus. Então, façamos essa pergunta e nos respondamos mesmo para nós. Podemos ler no livro de Gálatas 5:2. Aí vamos ver os frutos, não é? Porque o fruto do Espírito Santo é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas esses frutos não são de esforço próprio, nem por violência, mas sim da vida e união com Jesus pelo Espírito Santo. Diz assim Zacarias 4:6. Amém? Amém. Amados irmãos, para concluir, o lavrador, que é Deus, cuidando das varas na videira, que é Jesus, podando os ramos, é muito importante. Ou tem um significado muito grande para quem presta atenção ao texto bíblico. Significa que Deus cuida de nós através de Jesus.
removendo o que não é produtivo, incentivando o crescimento espiritual. A videira é Jesus, o lavrador é Deus. As varas são os discípulos, neste caso nós, que recebem a vida e a substância, o sangue de Jesus Cristo. A seiva representa o Espírito Santo que flui para os ramos, dando-lhes vida e capacidade de produzir bons frutos. A poda significa os desafios que enfrentamos, os quais nos ajudam a crescer espiritualmente e a produzir frutos dignos de arrependimento. A poda funciona como limpeza. Os frutos são as boas obras, o caráter cristão, o impacto positivo que causamos na vida de outros, que é o resultado da união com Cristo Jesus. Amados irmãos, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele insiste em dizer: permaneça em mim, não desista, porque toda vara que não está em mim não dá frutos. A vara sozinha não serve para nada. Podemos estar aqui sentados todos os dias, mas se não estivermos em conexão com Jesus, não estamos aqui a fazer nada. É isso que nós podemos tirar o exemplo daqui. A vara sozinha não serve para nada, não dá nada, ela seca. Ela vai secar. Se não estiver injetada na videira, ela vai secar. Cuidemos para que não sejamos essa vara seca e que amanhã possamos ser apanhadas e lançadas ao fogo. Cuidemos de nós, do nosso espírito, do nosso coração. Jesus te ama. Ele chama por ti hoje e diz: permaneça em mim. Ainda que for difícil vingar, não desista, porque Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de nós. Vamos nos recordar Isaías 53, o sofrimento de Jesus Cristo. Vamos examinar as Escrituras. Como é que Jesus sofreu por nós? Como é que Jesus sofreu por amor a nós? Não nos desviemos da videira. Permanecemos em Cristo Jesus. Que o Senhor se digne a abençoar estas palavras nos nossos corações. Amém. Amém.